O desejo pela dominação e poder sempre foi uma constante na história da humanidade. E que eduque seria mais eficiente para se instrumentalizar com esse objetivo do que o sistema político e a mídia? Nenhum. E como tem sido isso feito da forma mais ditatorial, arrogante e prepotente, desde o final do carnaval até a atual suposta pandemia do coronavírus. Quando você tem um problema no motor do seu carro, a quem você procura para tecnicamente diagnosticar o problema e oferecer a solução? Ao mecânico, é óbvio. Quando você tem um problema no seu eletroeletrônico, na sua TV, a quem você procura para tecnicamente diagnosticar o problema e oferecer, apontar a solução? Você procura, meu amigo Edmilson Gonzaga, no bairro da Paz, um excelente técnico de eletroeletrônica. E quando se trata de problemas que envolvem a saúde, a quem você procura? A um prefeito? A um governador? Claro que não! Você procura a um médico, um profissional da área, um cientista qualificado para apresentar tecnicamente o diagnóstico e apontar a solução. E na questão da suposta pandemia do coronavírus, não seriam esses que deveriam apontar as soluções com base na ciência tecnicamente? Claro que sim. Até um idiota com 13 neurônios chegará a essa conclusão. E o que dizem sobre isso, por exemplo, doutores como Drauzio Varela? Então essa é a realidade. Nós vamos ter um grande número de brasileiros infectados, possivelmente. Isso vai acontecer depois do que está ocorrendo na China hoje. Vai haver uma estabilização da epidemia, depois começa a diminuir e vai embora. Como muitas outras epidemias, nós vivemos esse mesmo tipo de situação. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Doutor Osmar Terra, veja. Eu acho que é mais fácil uma pessoa morrer atropelada no parque, atropelada numa rua aqui do Brasília, do que morrer de coronavírus. O coronavírus vai ter um número muito baixo de casos fatais. A maioria das famílias brasileiras já tem uma pessoa com vírus. Estatisticamente já tem. Se fechar em casa, ela vai contaminar todo mundo. Foi o que aconteceu na Itália, na Lombardia. Eles começaram a fazer a quarentena, triplicou o número de casos. 12 dias depois tinha o triplo. Doutor Wagner Malheiros, veja. Essa doença, o coronavírus, não é pior do que a epidemia de H1N1 que nós tivemos no passado. Não é tudo isso. Estão fabricando mortos por coronavírus. Eu sei disso porque eu tive colega que teve que brigar para mudar o diagnóstico. Paciente com câncer terminal que colocaram morte por coronavírus. Aqui em Cuiabá, se não me engano, foram 5 mortos. Descendo aqui desses 5, a maioria está a família brigando, porque afirma que não é. Doutor Anthony Wong, veja. Então, o que nós estamos vendo é um número maior de pessoas com doenças respiratórias, não fazem testes, jogam tudo como se fosse Covid-19, e nós sabemos que isso não é verdade. A partir do fim de abril, maio, junho e julho, começa a aumentar o número de pessoas com influenza A e B, com rinovírus, adenovírus e uma série de outras, até outras coronavírus, que normalmente fazem sua estreia nos meses de maio e junho para frente. E como não tem teste, vai jogar tudo como Covid. Isso aumenta artificialmente o número de pessoas que são diagnosticadas. E você sabe também que tem muitos óbitos que não tem nada a ver
com coronavírus e os governadores de alguns estados estão computando como se fosse óbitos por coronavírus, aumentando ainda mais o medo e a paranoia da população. Em resumo, com base em uma descarada, deliberada estratégia em que quadrilheiros das mais plurais e variadas facções políticas e institucionais que se reúnem em torno de um inimigo comum, o presidente, atribuem um falacioso exponencial poder de letalidade a um patógeno. Com isso, eles quebram o jejum, a abstinência de corrupção. Foram 14 meses. Podem decretar estado de falência e, sem licitação, na prática, comprarem tudo o que querem pelo preço que quiserem. Segundo, boicotam o governo federal e o crescimento social e econômico do povo brasileiro. Terceiro, analisam usando como um termômetro a reação das pessoas a esses arbitrários decretos, o quão subserviente, manipulável e marionético é o povo brasileiro. E nesse processo, a imunda, pútrida, bandida e prostituída mídia exerce um papel crucial.